Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Hoje é dia 23 de março e nós vamos conhecer a história de um outro santo, um santo padroeiro de um país e um santo que foi muito importante para a América Latina no início da sua colonização. Eu não conhecia a história dele, acredito que você também não. São Turíbio de Mogrovejo. Esse nosso grande santo nasceu com o nome todo dele era Turíbio Alfonso Mogrovejo. Nasceu numa família rica e nobre na Espanha e recebeu uma fina educação e tinha uma vocação para o direito. Ele, que era um homem que buscava acima de tudo a justiça, estudou nas melhores faculdades que haviam na Europa naquela época, principalmente na Espanha, e foi exercer o seu ofício como advogado, como homem da lei. E impressionou a todas as pessoas, a todas as autoridades por onde ele passava, ao ponto que o rei da Espanha da época, Henrique II, ficou impressionado com a firmeza de caráter, com a honestidade, com a inteligência de Turíbio e pediu ao Papa para que ele fosse sagrado bispo da América Espanhola. Olha só que responsabilidade. E sabe de uma coisa? Nessa época, Turíbio não era nem diácono, ele não fazia parte do clero. Ele pediu um tempo de discernimento para pensar a respeito e no ano de 1580 foi sagrado bispo. Ele primeiro recebeu a ordem de diácono, sacerdote e logo em seguida de bispo, tudo praticamente ao mesmo tempo, em muito pouco tempo. E assim, em 1581, assumiu o seu episcopado na América, morando principalmente na cidade de Lima, no Peru. Ele não parava, não tinha parada. Andou mais de 15 mil quilômetros pela América Espanhola, na América do Sul, evangelizando, abrindo novas dioceses, novas paróquias, administrando os sacramentos. Ele era um homem incansável. Mas a hora que ele chegou em Lima, a hora que ele chegou principalmente no Peru, ele viu a situação em que estavam os índios daquela região, o estado de miséria espiritual e também miséria econômica. Ele ficou impressionado e também ficou impressionado como aqueles povos nativos eram oprimidos e explorados pelos colonizadores espanhóis. E ele tomou o partido dos índios, passou a defendê-los e com muito pouco tempo do seu episcopado, da sua missão, ele já foi tomado como defensor dos índios contra os opressores europeus. Assim ele era chamado pelos índios por onde ele passava. Logo, ele aprendeu a língua nativa e passou a evangelizar os índios na sua própria língua. Isso fez com que ele conseguisse entrar mais facilmente na comunidade indígena daquelas localidades. E foi muito bem aceito. Por onde ele passou, ele fez maravilhas. No ano de 1594, tem-se um relato de que ele já havia administrado o crisma a mais de 60 mil indígenas. Olha que coisa maravilhosa. Sabe o que mais ele fez? Ele promoveu vários sínodos, inclusive fez um concílio aqui na América Latina. No ano de 1582, Turíbio fez um sínodo provincial em Lima, que os historiadores atribuem a esse sínodo uma importância tão grande quanto o Concílio de Trento, que ocorreu na Europa. E nessa ocasião ele conseguiu congregar toda a América Espanhola para que conseguissem padronizar a forma de evangelização e também do culto em toda essa região que era recém-colonizada. Ele acabou falecendo no ano de 1606, depois de uma grave doença. Uma outra coisa muito importante de falarmos de São Turíbio é que ele formou muitos santos, entre eles 3 grandes santos da América Latina, entre eles Santa Rosa de Lima, padroeira da América Latina, São Francisco Solano
e também São Martim de Porres. Olha só, todos eles receberam instrução e também receberam sacramentos de Turíbio e depois se tornaram grandes missionários, grandes santos que transformaram a vida de toda essa terra, de toda a América Espanhola daquela época e, claro, influenciaram a toda a América do Sul. Em 1606, depois de uma grave doença, nosso querido Santo Turíbio partiu para a glória de Deus. E, claro, numa aura de santidade, as pessoas ao redor já sabiam que ali havia um homem muito especial que nasceu de fato santo e foi santo em todo o seu proceder, em todo o seu viver. Escutou o chamado de Deus. Olha só, ele não tinha uma vida religiosa, ele não fazia parte do clero. E mesmo assim, por algo que pareceu acidental, eis que o Senhor levanta um grande homem para influenciar e ajudar toda uma nação. Não só uma nação, mas também todo um continente. São Turíbio foi proclamado, por ocasião de sua canonização, como o padroeiro de Lima. Esse, um grande missionário chamado apóstolo da América Latina, praticamente desconhecido de nós aqui no Brasil, mas que teve uma importância fundamental na expansão da fé por toda a América Espanhola e, consequentemente, por toda a América do Sul. Sede santos, como eu sou santo, assim diz o Senhor. Se você gostou dessa história, desse santo de hoje, dê o seu joinha e compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos ajude a evangelizar. Também, se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber muitos outros vídeos produzidos aqui pelo nosso canal no YouTube da Desterro FM e principalmente pelo nosso quadro Conhecendo os Santos. Até amanhã com mais uma história de um santo. Conhecendo os Santos, uma produção Desterro FM.